Esse vídeo é pra você que vive chamando o governo Bolsonaro de nazista e de fascista. Porque eu alerto sempre, não adianta sair chamando alguém de fascista se você não consegue, pelo menos, colocar indícios de que essa pessoa é fascista. A gente vai tentar o quê? Apresentar coisas que comprovem se o governo é ou não é um governo fascista. Antes disso, como sempre, você precisa deixar aquele like, você precisa comentar nesse vídeo para dar uma moral, para dar um engajamento no canal. E se você não é inscrito, gostou da capa, se inscreve aí. O Bolsonaro, antes de estar no governo, já é uma figura controversa há muito tempo e sempre foi acusado de ter uma postura de extrema-direita. Essas acusações não vieram do nada, eu não vou entrar em casos como foi lá no CQC, porque alega que foi uma confusão e tal. Então vamos pegar coisas que ele nunca nem tentou se defender. Em 2011, grupos neonazistas convocaram um ato pró-Bolsonaro nessa época aí da declaração do Bolsonaro no CQC. Rolava lá no Orkut, naqueles fóruns do Orkut antigamente, que era o stormfront.org, era um blog que estava vinculado à comunidade do Orkut, que era dirigida por um movimento neonazista. A convocatória foi feita por um cara chamado Eric White. O nome já ajuda muito a entender qual é a posição desse cara, né? O Eric, ele mandava lá que vai apoiar o único deputado que vai contra esses libertinos e comunistas. Além disso, o final dessa postagem tá lá com o número 14 e o número 88, que um pouquinho mais à frente a gente vai falar mais quem tá relacionado a esse número e que números são esses. Claro que se você ficar curioso, a gente pode fazer um vídeo sobre todos os símbolos nazistas e fascistas que estão escondidos hoje com a lógica do apito de cachorro, né? Outro antigo organizador desses atos pró-Bolsonaro, desses movimentos nazistas, hoje organizam o quê? Motociatas para o Bolsonaro. Sobre essas motociatas nós também vamos falar ainda nesse vídeo. Também teve, né, os movimentos skinhead, os carecas pelo Brasil, que faziam atos pró-Bolsonaro também. Coincidência, né? Os nazistas pareciam que se identificavam muito com o Bolsonaro. Quer ver outro grupo que se identificava com o Bolsonaro? O Ku Klux Klan. Olha, o ex-líder dele falava que o Bolsonaro soa como eles falam assim como nós, acreditam nas mesmas coisas que a gente. Coincidência, né? Mais uma. E ano passado, 2021, que o Bolsonaro recebeu a Beatriz von Strock, que ela é justamente neta de um ministro do Hitler. Ah, mas só porque era ministro do Hitler, a neta vai ser? Ela faz parte do partido de extrema-direita da Alemanha, né? Eu acho que isso já ajuda. O Bolsonaro foi lá, tirou fotinha com ela, depois ela se reuniu com o Eduardo Bolsonaro, também com a Bia Kicis. Em 2020, antigos amigos do Bolsonaro, paraquedistas, claro, foram lá fazer uma saudação ao Bolsonaro e fizeram uma saudação o quê? Aquela coisinha do braço estendido, uma saudação nazista e botaram Bolsonaro somos nós. Um lema muito parecido com Heil Hitler. Tanto no caso do Hitler como no caso do Bolsonaro, a ideia é ser lá um pacto de pensamento comum, seguindo sempre o líder. Além desses encontros e apoios de movimentos de extrema-direita que o Bolsonaro recebia, o Bolsonaro também escrevia, ele tinha um blog antigamente, nem faço ideia se esse blog existe mais, que vários grupos neonazistas lá na Europa reproduziam as escritas do Bolsonaro em seus sites. Tinham muito semelhança com o que eles acreditavam. Outra coisa também que a gente falou do apito de cachorro é justamente essa tática de símbolos da extrema-direita que vem sendo utilizados. Um dos símbolos muito utilizados é o Kekistan, que seria uma bandeira que ela foi inventada muito recentemente nos fóruns de internet, aquela galera incel da vida, né, nerdolas que não tem nada a fazer. E essa bandeira é uma semelhança muito forte com a bandeira nazista. E sabe onde essa bandeira começou a aparecer? Nas manifestações pró-Bolsonaro, inclusive enquanto o Bolsonaro é presidente. Outro caso, e aí ele consegue se desculpar, mas entra nas coincidências, né? O índice de coincidências incríveis que rolam no governo Bolsonaro foi o episódio do copo de leite, que era justamente um ritual que os extremistas racistas lá dos Estados Unidos e em outros lugares do mundo tomam leite para se colocarem como uma superioridade branca, alegando que a população negra tem mais intolerância à lactose, coisa que é comprovadamente falsa. Um pensamento atrasado, baseado no darwinismo social. E aí Bolsonaro bebeu leite, Alan dos Santos, uma galera foi fazendo esse ritualzinho do copo de leite em tom de deboche e no final das contas eles alegaram que era o quê? Justamente uma referência à produção de leite no Brasil. Pode ter sido coincidência essa, mas o problema é que tem tantas coincidências que acontecem nesse governo que a gente começa a criar suspeita sobre tudo. Quer ver outra coincidência? O assessor lá do Bolsonaro, Felipe G. Martins, que fez o símbolo do White Power, ele alegou que não era o White Power, só estava ajeitando o terno dele, mas é uma posição um tanto desconfortável para ajeitar um terno, fazer um símbolozinho com 3 dedos indicados e não usar justamente todos os outros dedos como pinça. Não, outro cara que foi ajeitar o terno, só que ele estava sem terno, estava com roupa de presídio, foi aquele terrorista que matou 49 pessoas, um extremista branco também, supremacista, e ele fez esse símbolo de White Power. E não só símbolos diretos, mas símbolos dentro da estética nazista também existem dentro do governo Bolsonaro. Cara,
Tem como esquecer do Roberto Alvim? Não tem como. Aquilo ali foi o tapa na cara. Quando eu assisti aquele vídeo, na hora eu falei, isso é nazismo. Na hora, sem lembrar da imagem do Goebbels. Aí depois a gente buscou na internet, viu que claramente você tem uma estética nazista, o diálogo foi nazista, a música de fundo, Wagner, foi nazista, tudo ali foi colocado numa estética nazista. É só pegar a foto antiga do Goebbels também, você encaixa perfeitamente. Inclusive o Alberto Alvim lembra um pouquinho, né, o penteado de cabelo. E eu também lembrei, cara, no V de Vingança, quando o alto chanceler, ele vai fazer a declaração, também é a mesma estética. Claro que é uma coisa mais moderna, mas a estética é a mesma. Também pode ter sido tudo coincidência, né? Tudo coincidência. Mas aí o Bolsonaro, antigamente, antes de ser presidente, foi lá e tirou foto com um cara fantasiado de Hitler. Fantasiado. Ele não sabia que o cara era um sósia do Hitler ali. Ele não sabia que o cara estava fazendo uma manifestação pró-Hitler na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O Bolsonaro não sabia. Ou ele é muito burro, ou ele é muito inocente. Ou ele concorda, né, pra tirar uma foto com alguém assim. Falando em Hitler mesmo, cara, se pegar assim, em 95, o Bolsonaro foi numa escola e defendeu o direito das crianças de lá da escola a fazerem redações elogiando Hitler. Elogiando. Alguém tem direito de elogiar um cara que matou mais de 10 milhões de pessoas? Segundo o Bolsonaro, sim. Voltando pra estética, gente, vamos lembrar dessas motociatas, né? Como isso lembra as motociatas do Mussolini, que era justamente uma ideia de se aproximar do povo, mostrar imponência, ao mesmo tempo que, como não se consegue colocar mais tantas pessoas na rua, se coloca mais motos na rua, que ocupam mais espaços, fazem mais barulho e circulam por um lugar maior. Essa era a estratégia do Mussolini. Agora só falta o Bolsonaro aparecer num avião igual o Mussolini fazia, porque ele já copiou praticamente toda a estética Mussolini. Claro que alguns lemas lembram outros fascistas europeus também, como Salazar em Portugal. Deus, pátria e família é justamente as palavras de ordem da educação do governo ditatorial do Salazar. A gente também não pode esquecer outra coisa, que Brasil acima de tudo é uma referência clara à Alemanha acima de tudo, que era uma fala do partido nazista, uma fala do Hitler. O Bolsonaro não tirou isso da cabeça dele. Não pensem, o Bolsonaro não tem criatividade pra isso. E o filhinho do Bolsonaro? Será que tem alguma coisa aí? Vamos falar do Eduardo Bolsonaro. Ele gostou, ele foi lá pra um clube de tiro nos Estados Unidos, cara. E nesse clube de tiro, qual é o logo do clube de tiro? 88. E eu não tô inventando na minha cabeça. 88 oficialmente é reconhecido nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, como um símbolo nazista. Um número, não. Porque o 8, ele tem som de 8, que seria H no alfabeto inglês. Então HH seria justamente uma referência a Heil Hitler. E é o símbolo do clube de tiro que o Eduardo Bolsonaro frequenta. Inclusive, ele tirou uma foto. E aí não é só o número, é justamente o logo. É o número com a águia, que claramente é uma referência à águia nazista, da bandeira da Alemanha nazista. Inclusive, olha para o mesmo lado, né? E em vários lugares nesse clube de tiro tem a referência ao número 14 e 88. 88, como já falamos. E o 14 seria uma frase, né, que possui 14 letras, que foca na supremacia branca, que dizia que nós devemos assegurar a existência do nosso povo e o futuro das crianças brancas. 14 letras. Além disso, esse clube de tiro fez uma postagem no Instagram sobre um café que o logo do café era SS. E aí, claro, eles alegaram que o logo era sobre outra coisa, mas é muita coincidência, né? 88, o 14, SS, que seria aquela polícia nazista do Hitler. É muita coincidência. E quem tava lá? Eduardo Bolsonaro. E existem aqueles apoiadores de pouca relevância, como a Maíra Olímpia, que fazia várias postagens pró-Hitler nos Facebook, nas redes sociais, foi bloqueada por essas redes, era seguidora direta do cadáver Olavo de Carvalho e apoiadora irrestrita do Bolsonaro. Teve um outro episódio lá no Cercadinho também, que um seguidor do Bolsonaro tava lá, no Cercadinho só entra quem tem afinidade, ele falou sobre Hitler e falou que como Hitler fazia na educação das crianças, que o governo deveria fazer também. E o Bolsonaro não repreendeu, não discordou, ele falou assim, não, é muito difícil porque o ministério é muito grande, não dá pra fazer de uma vez e tal, tem que fazer por etapas. Mas ele não repreendeu essa frase. E por fim, né, gente, a nossa Sara Jeromel, Sara Winter, que era uma bolsonarista fanática, que usava o Inter em inspiração a uma espiã nazista. Então, agora é Sara de las Nieves, fugiu do Brasil, tá em outro país, tá, se eu não me engano tá no México, casou com um cara lá. Então já mudou de vida, não tem mais nada a ver com o bolsonarismo por enquanto. Talvez na eleição ela volte a aparecer, até porque ela foi abandonada, né? Os liberais que adoram o bolsonarismo, adoram, não negam que gostam, tentam enganar, mas vão sentar o número do Bolsonaro nessa urna desse ano novamente, falam, mas é impossível, não tem nada a ver, liberalismo econômico, o Bolsonaro é um governo liberal, não tem nada a ver, o nazismo é mais próximo da esquerda e tal. Mentira, mentira. Já citei em outro momento, você vai ver como o Estado nazista e fascista se aliaram a diversas empresas capitalistas e elas cresceram muito
com o apoio do Estado, como em vários outros lugares do mundo. Além disso, tem uma frase do Mussolini que é ótima. Mussolini fala o seguinte: é bom dizer que em matéria econômica somos liberais no sentido mais clássico da palavra. Para mim já está dizendo, claro, o que é. As empresas não podem ser confiadas aos órgãos coletivos e burocráticos, ou seja, a burocracia seria o Estado e os coletivos seriam empresas de cooperativas, como prega o socialismo. Benito Mussolini, em 1921, frase dele, defendendo o liberalismo econômico. Porque essa galera confunde. Uma coisa é o liberalismo político, outra coisa é o liberalismo econômico. O que vocês defendem é o liberalismo econômico. O liberalismo político você não faz nem ideia o que é. Você defende totalmente o contrário disso. Hoje, por incrível que pareça, quem defende liberalismo político no Brasil é a esquerda e a centro-esquerda. É a esquerda ali PSOL e por aí vai, a centro-esquerda PT, PDT. Essa galera defende liberalismo político. A direita brasileira, essa não. Essa tá indo para o extremo, para uma ruptura institucional cada vez mais. Mas o liberalismo econômico vocês não soltam de jeito nenhum. Vocês abraçam qualquer governo genocida, autoritário, qualquer coisa vocês vão abraçar para manter as pautas econômicas. Então é isso, galera. Chegamos até o final do vídeo. Agora você já tem argumentos para acusar esse governo de pelo menos ter práticas nazifascistas no seu entorno, em sua história, de ter apoiadores fascistas e por aí vai. Não tenham medo de um processo. E não esquece de deixar aquele comentário também aí no final do vídeo, dar mais outros exemplos que eu esqueci também. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve.